Meu nome é Cadu Lemos, para quem já me acompanha, sabe que meu trabalho é desenvolver lideranças conscientes e equipes de alta performance em ambientes organizacionais saudáveis. Eu comecei a fazer isso quando eu deixei a vida executiva em 1998 e criei a minha consultoria. A partir daí, são 26 anos de trabalho com várias atividades experienciais de autoconhecimento, de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal e humano, dentro e fora das organizações. Quem tiver mais curiosidade, tem um site, www.cadulemos.com.br, aqui no LinkedIn, e também um canal no Instagram. O meu YouTube tem mais de 500 vídeos hoje falando sobre esses temas e outros, e especificamente a não dualidade é um tema mais recente, que veio depois do meu envolvimento com a questão do estado de flow, a ativação do estado de flow, que também tem amplos artigos aqui no LinkedIn, no site e no meu blog, que é O Psiconauta, que eu também convido vocês a assinarem. Então é um prazer enorme estar aqui hoje para explorar esse conceito que realmente desafia a gente a repensar uma visão de mundo, que é a não dualidade. Esse conceito, ele nos convida a questionar uma divisão que existe aparente entre sujeito e objeto, entre o eu e o outro, entre o aqui e o lá. E sugere que a separação que a gente percebe pode ser, de fato, uma ilusão. Tem uma frase do Frederic Frank, que é um francês que morreu há alguns anos atrás, aos 97 anos, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que para mim foi uma referência, chamado Zen e a Arte de Ver. Ele era pintor, escultor, e escreveu mais de 30 livros. Viveu uma época com Albert Schweitzer na África, que é aquele polímata francês, que fez grandes trabalhos também, era um cara genial. E ele fala o seguinte: é o lampejo de realização ou do entendimento da não-dualidade que é tanto o centro quanto o ponto final da nossa experiência humana. Ele entendeu dessa forma, e eu concordo. E aqui eu não vou entrar no aspecto espiritual de não-dualidade, embora tenham muitas tradições que abordem esse tema, especialmente no Oriente, como o Advaita Vedanta da Índia, o Dzogchen no Tibete e o Zen no Japão, entre outros. A não-dualidade não é alguma coisa a ser perseguida, não é nada a ser conquistado, nem aprendido, não é uma técnica, não é uma tendência da gestão moderna, como daqui a pouco a gente vai saber que vão querer, nessa sanha de criar novidades, alguém vai querer defender isso, né? A gente já viu isso acontecer com a pirâmide do Maslow, que não era pirâmide, quem criou isso foi um consultor americano, depois do trabalho dele, ou a reengenharia, quem é que lembra, teoria Z, etc. Então, sobre liderança e não-dualidade, eu me comprometo a falar em outras ocasiões, porque tem muito mais a ver com essa visão que vai além do ego. A liderança existe, mas o líder não existe. Vocês vão entender nesse momento que eu vou trazer essa visão da não-dualidade, porque eu acredito nisso. Com relação à questão espiritual, o que eu penso desse supermercado de autoajuda e espiritualidade que a gente vive hoje, que ataca a gente diariamente, reforçando aquelas bobagens como seja a melhor versão de você mesmo, ou a busca por alguma coisa espiritual que é mediada por gurus ou instituições, às vezes até vinculando a nossa autoestima a realizações e conquistas, né? Isso tudo força a gente a perseguir uma linha de chegada que não existe. E a gente foi se condicionando a acreditar que ambição, esforço, luta são o único caminho para uma vida boa e satisfatória. Isso não é verdade. É uma bobagem, uma esteira rolante interminável, que nem aquela rodinha de hamster, né? Ou como uma areia movediça que vai prendendo a gente. E sobre isso eu também vou dedicar uma pauta exclusiva numa outra oportunidade. Porque enquanto religiões e linhas espirituais podem fornecer caminhos e práticas para alcançar essa compreensão e essa experiência da não-dualidade, a não-dualidade em si mesma não está limitada a nenhuma tradição religiosa específica. Ela pode ser encontrada em diversas tradições filosóficas e espirituais ao redor do mundo, inclusive fora do contexto religioso. A não-dualidade não exige a adesão a um conjunto específico de crenças ou práticas rituais. Ela está além das noções do que é certo ou errado, bem ou mal, transcende a identificação com aqueles conceitos limitadores da nossa identidade pessoal. Então, a não-dualidade, ela destaca a unidade implícita de toda a existência e convida a gente a reconhecer a interconexão profunda entre todas as coisas. E esse é o que eu me propus a fazer hoje. Além disso, a não-dualidade é uma experiência direta que pode ser acessada através de práticas contemplativas,
meditativas, de autoinvestigação, independentemente de qualquer sistema religioso. Através dessa introspecção e de um questionamento profundo, é possível transcender as divisões aparentes e reconhecer a natureza essencialmente não dual da nossa própria consciência. E dessa forma, a não dualidade ela pode ser considerada uma perspectiva universal, que vai além dos limites dogmáticos que as religiões trazem, né? E aquelas devoções específicas. É uma abordagem inclusiva que permite que pessoas de diferentes crenças e tradições espirituais encontrem uma base comum na qual podem explorar a natureza da consciência e a verdadeira natureza da realidade. Então, isto posto, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, se juntarem a mim aqui nessa jornada de descoberta e reflexão. Eu espero que essa conversa inspire a gente a ver o mundo de uma maneira enriquecedora. Vamos lá, a não dualidade ela pode começar a ser compreendida através de 3 frentes: a filosófica, a científica e a psicológica. Vamos começar pela filosofia. A não dualidade leva a gente a reconsiderar a natureza da realidade, propondo que tudo está interligado. Então, em vez de focar nas divisões e nas distinções, a gente é convidado a perceber as profundas conexões e interdependências que permeiam a existência. Essa visão encoraja a gente a adotar uma perspectiva mais integrada, mais holística, mais ampla da vida. No aspecto científico, especialmente na física quântica, que evolui a cada minuto, existem aí diversas evidências de que as partículas estão interconectadas de maneiras que desafiam as nossas noções tradicionais de separação. Então, fenômenos como o entrelaçamento quântico, eles sugerem que em níveis fundamentais a separação pode não ser tão absoluta quanto a gente imagina. Essa perspectiva científica oferece para a gente uma maneira de entender a unidade, né, que está implícita na realidade da vida e não necessariamente a gente precisa recorrer a conceitos esotéricos. E, por fim, na psicologia, que nos proporciona os insights valiosos sobre como é que a gente percebe a nossa identidade e o mundo ao nosso redor. A ideia de que eu e o outro são construções mentais ajuda a gente a ver além das barreiras que a gente cria nas nossas mentes. E isso pode ter implicações profundas para o nosso bem-estar e para as nossas relações interpessoais, promovendo uma maior empatia e compreensão mútua. Então, o conceito de não dualidade é uma ideia que sugere que a separação que a gente sente entre nós mesmos, os outros e o mundo ao nosso redor é uma ilusão. De acordo com essa visão, existe apenas uma realidade unificada e tudo o que a gente percebe como separado, na verdade, é parte de uma coisa contínua, de um fluxo. Então, em termos mais simples, não dualidade significa não dois. É isso que quer dizer uma das tradições, eu falei que não ia falar de espiritualidade, mas numa das tradições hindus mais antigas, o Advaita Vedanta, o Advaita quer dizer não dois. Então, na nossa vida diária, a gente tende a ver as coisas como dualidades. O bom e o mal, eu e você, interno e externo e por aí vai. No entanto, a ideia de não dualidade sugere que essas divisões são construções da mente e que, num nível mais profundo, tudo está interconectado e tudo é essencialmente o mesmo. Quando a gente fala de self ou de eu, muitas vezes a gente está se referindo à nossa personalidade, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, nosso corpo físico, né? No entanto, a não dualidade propõe que o verdadeiro eu é a consciência pura, a testemunha silenciosa destas experiências. Ou seja, essa consciência não é algo que a gente possa separar ou dividir, ela é a base de tudo que existe. E nós somos isso. Desde a infância, né, e cada um aqui vai lembrar, a história de vida que a gente foi ensinado é aquela em que cada um de nós é um eu separado. A gente tem que encontrar o nosso caminho num mundo repleto aí com mais 8 bilhões de outros indivíduos. Esses 8 bilhões de eus habitam um mundo repleto de matéria e coexistem nas dimensões do espaço e do tempo, e estando ao lado de inúmeros outros objetos e organismos distintos. É uma verdadeira confusão, né? Então, desde o dia que a gente nasceu, a gente é programado com essa narrativa. A gente aceita isso como verdade, até que em algum momento a gente começa a reverberar a gente mesmo esse equívoco. A gente acredita que tem um fazedor, um gerente dentro do nosso corpo, mais especificamente, que é onde a gente ouve mais as pessoas falarem, onde é que você está dentro da cabeça, né? E esse gerente, esse fazedor, ele possui e opera o nosso corpo, né? A mente que pensa, deseja, né? A gente sente que esse gerente é o autor da nossa existência.
E a gente está convencido de que nós somos entidades separadas e independentes do centro de uma experiência subjetiva. A gente acha perfeitamente natural que a gente seja separado do outro e do mundo lá fora como uma estrutura, um aparato corpo e mente independente. Afinal, não é óbvio? Eu estou aqui, você está aí. Então, eu estou aqui, você está aí. Eu sou o meu corpo, você é o seu. No entanto, se a gente puder admitir a possibilidade de que essa seja só uma narrativa que a gente aprendeu a aceitar, uma porta enorme vai se abrir para uma história alternativa. Essa ideia de eu e o mundo sermos uma única e uma mesma coisa, ela pode parecer estranha num primeiro momento. E é, né? Mas muita gente relata experiências profundas de não-dualidade. E essas experiências podem ser difíceis de descrever em palavras. Aliás, a linguagem é um limitador. Ela atrapalha a gente na hora de descrever essas questões. Mas elas costumam, em geral, envolver um sentimento de conexão profunda com tudo que existe. Tem um cara que eu gosto muito, ele é professor de Harvard e é autor de vários livros, ele tem uma coluna no New York Times também, chama-se Arthur Brooks, e ele fala sobre a ciência da felicidade. E tem um texto dele que ele fala o seguinte: não tente encontrar a si mesmo, pare de tentar encontrar a sua verdade. Sua verdade sempre será as crenças arbitrárias, os preconceitos e as suposições da sua cultura, da sua formação. E isso é relativo ao extremo. Não há nada de autêntico em você, a pessoa. Tudo é o resultado do seu condicionamento. Verdade não tem nada a ver com você, ela só pode ser encontrada se você for olhar para além de si mesmo. Ou, eu abro um parênteses aqui, ou para dentro de você, né? Você vai perceber que todas as inverdades modernas têm uma grande coisa em comum. Dizem para a gente que a gente tem que se concentrar na gente mesmo, no nosso futuro, na nossa carreira, no nosso desconforto, na nossa verdade. Se a gente deixar os ensinamentos morais de lado, parou para pensar como isso é chato? Não consigo imaginar uma maneira melhor de perder a incrível majestade da vida do que se concentrar egoisticamente num psicodrama no qual eu sou a estrela. As pessoas felizes podem sair disso, né? Dar uma ampliada, um zoom out para ver e aproveitar plenamente o mundo ao seu redor. Mas isso significa enfrentar a mentira de que você é o centro das coisas. Então esse texto do Arthur Brooks é muito interessante e vai bem no ponto. Agora eu queria, antes de fechar essa parte de fundamento, dessa introdução e abrir para a gente conversar, eu quero detalhar algumas práticas de não dualidade que podem ajudar a gente a cultivar essa sensação de conexão e a despertar a consciência para a verdade da não dualidade. Mas tem um alerta aqui. Tudo que você está ouvindo aqui não é real. Só vai ser se você realmente experimentar, se você passar pela experiência e testar. A não-dualidade deve ser experimentada para ser realizada, entendida, compreendida, vislumbrada. Não é conceitual, não é racional, não é intelectual, não é mental. E embora a gente possa descrever e discutir esse conceito num evento como esse aqui, num artigo, num livro, num vídeo, numa palestra, ele vai muito além de qualquer descrição. Palavras não são suficientes para explicar ou para definir. Aliás, elas atrapalham, porque nomear, identificar, criar rótulos é uma coisa dualista. Sustenta a separação entre sujeito e objeto. Mas a gente tem que lembrar que paradoxo é alguma coisa que reside na não dualidade, porque senão a gente não tem outro jeito de tentar explicar. Tem uma frase ótima também que eu uso, que a não dualidade não pode ser descrita. Quaisquer palavras que tentem capturar a sua essência, em vez disso, escondem a não dualidade da gente, que a gente fica lá tentando entender, compreender, racionalizar. Então, por isso, a experiência, o sentir, de fato, com todos os seus sentidos, é a única maneira de vislumbrar essa condição. Pensar ou tentar entender e explicar não funciona. Ela é o que resta quando todos os pensamentos, práticas e ideologias são transcendidos, ultrapassados. A não-dualidade é um espaço aberto que acomoda a nossa experiência inteira, assim como tudo que é percebido. Mas, afinal, quem é que percebe o perceber? Essa é a pergunta. Então, mãos à obra. Eu vou descrever aqui, para fechar rapidamente, algumas analogias que eu uso há alguns anos para mostrar alguns aspectos da não-dualidade de uma maneira prática e objetiva. Então imagina a analogia com uma tela do cinema. Você vai no cinema e imagina os seus eus individuais, o nosso, da família ou da história, do trabalho, os colegas de trabalho, como personagens de um filme. E assim como os personagens de um filme não são reais, da mesma forma que a tela é real, tangível, o nosso eu individual não é real da mesma forma que a consciência
que está implícita, ou a consciência absoluta é real. Então, um incêndio no filme não vai queimar a tela. E quando a gente reconhece que o nosso eu individual é um fenômeno temporário que surge e desaparece da tela, da consciência, a gente pode aprender a se identificar de forma mais profunda e se identificar, né, com a nossa verdadeira natureza, com essa consciência desperta que está sempre ali, está sempre presente. Uma outra analogia que eu uso também é do céu e das nuvens. E pensa no seu eu individual, no ego, né, na mente, naquela vozinha interior, como sendo uma nuvem no céu. Então, como uma nuvem que está sempre mudando, ela surge, ela passa, ela se dissolve, seus pensamentos, seus sentimentos e as suas experiências também, elas estão sempre em movimento. Elas vêm e vão. Mas assim como o céu está ali sempre presente, o firmamento, né, inalterado, a sua verdadeira natureza com consciência, o seu eu verdadeiro, está sempre presente e inalterado. Mesmo quando o seu eu, né, individual, aquele personagem que a gente pensa que existe, que é como aquelas nuvens que anunciam uma tempestade, por exemplo, quando a gente reconhece essa verdade mais profunda, a gente aprende a navegar pelos altos e baixos da vida com maior facilidade, com mais equanimidade. Então, tudo que vem e passa, pensamentos, sentimentos, emoções, a imaginação, não é real. Real é aquilo que não passa, está sempre lá. Esse é o vislumbre da nossa real natureza, dessa consciência desperta. É como o céu, as nuvens passam. Uma última analogia. Imagina um instrumento musical, que esse seu eu individual, né? Esse que a gente acha que é independente, que esse aparato, corpo e mente está ali independente como se fosse um instrumento musical. Assim como um instrumento musical é capaz de produzir uma enorme variedade de sons e melodias, o seu eu individual também é capaz de produzir uma enorme variedade de pensamentos, sentimentos, experiências, emoções. Mas repare, assim como o músico não é idêntico ao instrumento, a sua verdadeira natureza como consciência não é idêntica ao seu eu individual. Quando a gente reconhece isso, a gente pode aprender a tocar uma música da vida com maior habilidade, com mais arte, enquanto a gente permanece conectado a uma verdade mais profunda. Essa verdadeira natureza da consciência desperta. Então, esses modelos mentais ou essas analogias, eles podem ser ferramentas poderosas para aprofundar a compreensão da gente sobre não-dualidade e cultivar uma consciência mais ampla, compaixão, mais equanimidade nesse nosso dia a dia. Afinal, se eu não sou diferente do outro, se eu e o outro somos o mesmo, e eu agir para o outro, eu estou fazendo por mim. Então, a pergunta que eu quero fechar essa conversa aqui e abrir para eventuais comentários é: o que é que está lá? O que é que existe? O que é que fica? O que permanece quando a sua mente não está resolvendo nada? Não está tentando imaginar em nada? E repare, os pensamentos são sempre autorreferentes. A gente sempre está pensando sobre o que eu preciso fazer, o que eu quero, o que eu não posso, o que é isso, o que é meu, eu. É o tempo inteiro. Então, quando a tua mente não está ali, se você fizer um rápido esforço para dar uma isolada nisso, o que fica? O que permanece quando a tua mente não está pensando em nada e nem resolvendo nada? Essa é a pergunta. Bom, para fechar, vou fazer um rápido exercício, muito rápido, se você quiser experimentar esse vislumbre da não-dualidade. Então, encontra aí um lugar calmo, onde você possa se sentar de forma confortável, sem interrupções. Se conseguir, fecha os olhos, comece a prestar atenção na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo, sem tentar controlar. Deixa ele entrar e sair. Agora, tenta observar seus pensamentos como se eles fossem aquelas nuvens passando pelo céu da sua mente. Não se apegue, não se pendure neles. Apenas observe que eles vêm e eles vão. E vai observando o espaço entre um e o outro. À medida que você observa os seus pensamentos, você começa a questionar: quem é o observador desses pensamentos? Não procura uma resposta intelectual. Tenta sentir a presença que está ali, um passo atrás, daquele que observa. Reconheça que o observador não pode ser um pensamento, porque você é capaz de observar os seus próprios pensamentos. Então, esse observador é a sua consciência desperta. Ele sim é a sua verdadeira natureza.
Fica um tempo nesse espaço de observação, permitindo a você mesmo simplesmente ser, estar aí. Você pode começar a sentir uma sensação de união ou uma ausência de separação entre você e o ambiente que está ao teu redor. Estou fazendo isso de forma breve, mas eu vou deixar essa gravação, você pode depois repeti-la ou tentar lembrar desses passos, são apenas esses passos. Quando você estiver pronto, então abra os olhos, mas tenta manter a sensação de união e de presença consciente. Então, gente, esse exercício que eu fiz aqui de forma muito breve é um dos muitos apontadores de caminhos ou orientações que a gente dá para as pessoas poderem ter um vislumbre dessa real natureza da não-dualidade. E ele facilita o reconhecimento de que nós não somos apenas os nossos pensamentos ou as nossas sensações, mas sim a consciência que está ciente deles.